Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez. E aí, tudo beleza? Acharam que ia gravar o vídeo na terça, mas não deu. Infelizmente, vou ter que passar para quarta. E é o seguinte: todo mundo fica me perguntando o que eu acho sobre professores. E já me perguntaram algumas vezes. E aí, sobre professor, salário e emprego. E eu resolvi gravar hoje um vídeo excepcional em relação a isso. E eu gostaria de tirar alguns minutos da sua atenção de qualquer coisa para que você preste atenção nesse vídeo. Claro, acima de qualquer coisa, esse vídeo é altamente generalizado e sobre qualquer tipo de hipótese, ele é da minha opinião. Ele não é uma verdade absoluta, se é que ela existe. Então vamos lá. É o seguinte, primeiro de tudo, eu sou professor, é o que eu gosto de fazer. É uma tarefa muito importante na minha vida. Na minha opinião, é a minha chave para a eternidade. Eu já falei isso em alguns outros vídeos anteriores, mas eu acho que é algo muito importante para mim, acima de qualquer coisa. O que eu posso dizer sobre ser professor? É uma tarefa muito ingrata, embora algumas pérolas, algumas peças de ouro retornem sempre para nos agradecer. E isso nos enche de ânimo, isso nos enche de alegria, tá? Quando o agradecimento ele é real, quando ele é genuíno, mas infelizmente é uma tarefa ingrata. Ingrata por quê? E você vai pensar que eu vou falar de salário, tá? Não é a questão do salário. Eu acredito que há pessoas que trabalham muito para pouco, mas de fato não é um salário mínimo, não é um salário básico, tá? Se você levar em consideração que uma pessoa passou 4 anos se preparando para depois trabalhar meio período com um dia de folga, dependendo do tipo de horário, não trabalhar nos sábados e pegar 2 férias separadas, reclamar de salário é o de menos. Mas eu acredito que dinheiro é necessário para algumas famílias e tem pais que precisam manter filhos e esposas com isso, como também é o meu caso. De fato, não é um super salário, não paga todas as contas de uma vez sozinho, mas é um salário maior que o comum. Tá? Isso não me configura nem classe média baixa, entendeu? É uma coisa séria se pensar. Mas não é sobre o que eu queria falar. A grande questão que eu queria comentar é que no período da faculdade eu consegui sistematizar 3 coisas, 2 coisas muito importantes. Primeiro, visualizar os problemas da educação. E segundo, visualizar eu, o René, enquanto professor. Tá? Bom, o que eu posso dizer primeiro sobre os problemas? A escola não tem um problema, e a escola também não tem inúmeros problemas. Ela possui 3 problemas de base. Quais são? Primeiro, ela possui um problema chamado Estado, depois ela possui um problema chamado aluno e depois ela possui um problema chamado professor. O Estado ou a escola, dependendo do que seja, qualquer instituição educacional no Brasil, não paga bem, pede muito, burocratiza as coisas, olha determinantes lados e oculta outros, sem contar na área pública, quando se fala de auxílios e verbas do governo, de materiais que estão estocados há 5, 6, 10 anos e infelizmente eles não são utilizados. Infelizmente você vai ver o laboratório de informática de uma escola, além de ter computadores com 4, 5 anos de atraso, porque ficaram estocados, eles estão novos, e a sala de informática parece que é uma outra sala dentro de uma escola velha, porque isso foi estocado e eu não sei porquê. Em várias escolas, ok? Tá vendo os 2 S aqui, ó? Várias escolas. Anote isso. Então esse é um dos grandes problemas. Salário, por aí vai, né? O segundo problema é o professor, tá? O professor, ele luta por um salário digno e usa exemplos como o do Japão, em que a única pessoa para a qual o imperador do Japão se curva é o professor, porque sem professores não haveria imperadores. Concordo completamente, mas esse professor ao qual recebe a graça e título de professor, ele é composto de trabalho de professor, formação de professor e didática de professor. Isso pode ser um dom que a pessoa nasce ou pode ser um talento em que ela trabalha para desenvolver isso. Pegar uma apostila, estudar ela,
repassar o que está nela no quadro, o Xerox faz muito bem. A didática é o fator de sistematizar e de simplificar a coisa. E isso não é para todos, talvez nem para mim. Então eu gostaria que pessoas que se julgam professores fizesse uma reordenação dos seus pensamentos para ver se é exatamente um professor. Não estou impedindo as pessoas, hoje nós podemos ser qualquer coisa no mundo. Lembra do Manifesto da Sociedade Alternativa? Tá nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. Tirar perto do meu rosto. Tá nesse vídeo aqui, ó. Hoje nós somos tudo o que quisermos. E qual que é o grande problema? Que nós não somos uma coisa só com grande especialidade. Ou você acha que o imperador se curva para uma pessoa que apenas terminou o bom magistério e ali ficou instalado, é um professor, e ali o imperador se curva, né? Com certeza não. Então é isso que eu gostaria que você viesse a pensar. Você, professor, uma das palavras que mais me tocam enquanto professor é a palavra empatia, tá? A empatia é colocar-se no lugar do outro de uma forma muito especial. É aí que eu falo do terceiro ponto, que são os alunos. Você, professor, tem os seus problemas pessoais todos os dias, seja divórcio, seja viuvez, seja casos de morte, problemas com drogas, filhos, filhas e por aí vai. 40 pessoas têm que entender o seu dia mal e o seu piti e o seu quadro cheio. Agora, infelizmente, nós não temos a capacidade da empatia de compreender que cada 40 alunos são 40 vidas que saíram de 40 casas com uma história antes de acordar, quando acordaram, na hora de sair, ou na noite passada, ou de uma vida inteira. Eu dei aula no magistério uma vez, para meninas que estavam se formando para o magistério, e foi uma coisa muito engraçada, porque eu dei aula para 42 meninas. E graças a Deus era uma aula ou 2 aulas por semana. Mas se você colocar na ponta do lápis, são no mínimo 8 meninas com TPM por aula. São meninas que você fala bom dia, ela fala, além de acordar cedo de vir para a escola, eu tenho que falar bom dia. E são meninas que depois dos 50 minutos são um doce. Então há uma questão de respeito, há uma questão de compreensão, há uma questão de didática, há uma questão de formação. Mas falar a língua deles, compreender que há dificuldades para eles, precisa ser comum. Eu já cumprimentei uma aluna que ela falou, olha, eu não quero falar com você hoje. Eu poderia ter levado isso pro lado pessoal e ficado puto, mas essa pessoa estava tendo um tiro de cão. No outro dia, eu respeitei isso. No outro dia ela veio falar comigo, professor, eu tô melhor. Você se importa de conversar comigo? E eu falei, pô, tô de boa. E isso mudou a forma de ver o problema dela. Então a grande sacada é que é o seguinte, o Estado não está preocupado com o seu bem-estar. Ele está preocupado com números. Estado, instituição, está preocupada com resultados. Seu bem-estar vem depois. Se o seu bem-estar ficar junto com os números, supimpa. Caso contrário, não. Os alunos entendem ou podem entender que você ou é uma pessoa mais velha, mais chata, ou uma pessoa mais velha que parece com eles. E aí quem escolhe é você. Eu gostaria que você pensasse, a partir disso, que você pode mudar o seu comportamento. Você não vai chegar lá o tiozão, legalzão, falando de coisas fora do tempo deles, porque senão você vai pagar mico. Mas a compreensão de que essas pessoas são adultos. Professores que tratam alunos como capacho na escola e fora da escola como que alunos, que pessoas. Não os reconhecem na rua, tratam-os como cachorro. Isso é uma coisa que tem que mudar, porque esse cara vai formar e vai cuidar da saúde do seu filho, do seu neto. Não é uma questão de diplomacia, mas é uma questão de carinho, é uma questão de consideração. Então, quando você tiver problemas com a escola, problemas com os alunos, não procure somente saber na diretoria qual a história de vida desse aluno, que esse é o mínimo que você tem que fazer. Tente compreendê-lo naquele momento. Você não é obrigado a ser o capacho deles, mas há uma troca aí. Professores que conversam na língua do aluno, não de maior para menor e não de bobo para menor, de igual para igual, de futuros, eu acho que tem um espaço muito maior para eles. Fiquem tranquilos, se você é o meu colega de trabalho aqui de Eunápolis, não é para vocês, tá? Eu acredito que o trabalho que eu tenho aqui atualmente, no ano de 2012, em março, tá muito bom mesmo, mas não é pra vocês, cara, vocês mandam muito bem. Agora, existem pessoas de onde eu vim, por onde eu passei também, que precisa pensar sobre isso com muito carinho, rever essas coisas, pensar nas pessoas. São alunos que passaram por mim, por exemplo,
e pelo fato de eu compreendê-los, de guardar em memória e guardar comigo algumas coisas, essas pessoas têm um tratamento diferenciado comigo. Então uma coisa que eu acho muito legal de ouvir dos meus alunos é ouvir o que eles querem fazer da vida. Eu tinha um aluno meu que ele vivia desenhando na carteira, e um dia ele fez um grande desenho na carteira de um ponto comercial na cidade, em Minas. Ele falou: olha, eu vou fazer aqui um cerimonial. Eu falei: é mesmo, cara? Que legal. E aí a gente fotografou isso aí, eu salvei, depois mandei pra ele. Mas o que isso significa? Significa que eu tenho até hoje essa imagem que ele desenhou na cadeira, e ela é um significado de que eu guardo os sonhos das outras pessoas. Isso é muito importante. Eu conheço pessoas, eu conheço alunos em que eu sei os sonhos deles, eu sei os anseios deles, como amigos e como ex-alunos. Então, professor, por favor, compreenda que não há como melhorar o Estado não vai resolver. E o aluno só vai desenvolver essa mesma empatia que eu peço para que você tenha com ele, se você der exemplo. Tá? Se você der esse exemplo de empatia, eu tenho certeza que isso vai mudar. A visão do aluno vai melhorar. Se disponha, deixe seu nome e local na escola reservado para que ele te procure, para tirar uma dúvida. E não seja da matéria, que seja pessoal, que seja coisa da vida. Você vai ver o quão inútil é o seu diploma nessa hora, mas o quão é útil a sua vida naquele momento. É sério, cara. Eu gostaria de deixar isso muito sério para você. Tenha paciência com esses alunos, tá? Tem uns caras que vou te contar, uma dor de cabeça, mas tenha paciência. Eu quero agradecer a você pela sua atenção nesse vídeo. Fico muito grato pelo seu comentário, que de preferência seja de boa educação, e que você divulgue para outros professores. Se você concorda com essa ideia minha, se você acha que tem 3 pontos do sistema com problema e que o aluno precisa aprender a fazer a parte dele para melhorar, o sistema não vai mudar da noite para o dia, depende de nós, mas ele não vai mudar da noite para o dia. E se nós, professores, temos o segredo de pelo menos fazer a nossa parte melhor, por favor, fique à vontade e divulgue esse vídeo para as outras escolas, para as outras pessoas. Eu agradeço muito os comentários, vou responder todos com muita atenção, ok? Eu espero que você tenha uma boa semana. Nesse final de semana agora eu parto para Prado, para o Motofest em 2012 da Bahia, primeiro do Motorrock. Vou me encontrar com a galera de Mantena, Motoclube Via 381, Motoclube aqui, ó, Via 381. Vamos para o escudamento do jovem André, do meu motoclube, o Rodovia da Morte, que é esse aqui. Ok? É isso. Já fiz alguns vídeos sobre o Motofest, então não vou ficar falando muito sobre isso, tá? Finalizando o momento merchan. Momento merchan. Atenção você que ouve metal, você não pode perder o lançamento do CD virtual da banda Wild Child. É isso aí, galera. O Eric, o cara dono desse vlog aqui, ó, lançou o CD da sua banda. Por que eu tô fazendo propaganda desse cara? Esse cara não tá me pagando, mas foi por causa do blog dele que eu reanimei a refazer o meu vlog. Então eu acho que é uma forma justa e interessante de pagar esse cara o trabalho dele. O som ficou muito bom mesmo, tá? Eu vou postar a música de final, a música do som deles, e ficou muito bom mesmo. Eu recomendo, ouça o som desse cara. Valeu, senhoras e senhores, até a próxima. Se eu estiver vivo depois que eu voltar do Prado, tem mais vídeo pra vocês. Se não, uma honra inenarrável.